Olá pessoal, hoje a gente vai dar sequência à série de vídeos sobre ansiedade. E quando a gente conversou sobre ansiedade, a gente falou sobre a fobia, a gente falou sobre a agorafobia. Hoje a gente vai conversar sobre outras causas médicas que podem gerar sintomas de ansiedade, como problemas da tireoide, deficiências de vitaminas, às vezes tumores. Então a gente vai conversar sobre essas condições clínicas que geram sintomas muito idênticos a uma crise de ansiedade, a uma síndrome do pânico, e que quando você passa por um psiquiatra ou um médico, vai ser feita a sua avaliação para que a gente possa distinguir. Será que o problema é só a questão da ansiedade? Porque muitas das vezes a gente vai tratar e fica só com antidepressivo, ansiolítico, outros remédios, e o paciente não melhora. Então é necessário que a gente faça um diagnóstico diferencial para que a gente busque essas doenças, que mesmo que a ansiedade seja a causa secundária, se eu não tratar a doença de base que faz você chegar nesse ponto de ansiedade de uma forma prejudicial ao seu corpo, ela vai continuar atuando. Então o remédio não será eficaz. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas condições médicas que tanto afetam e geram consequências no nosso corpo. Quando a gente fala de uma doença clínica que está gerando repercussão e provocando sintomas de ansiedade, é importante que esse diagnóstico diferencial seja feito. E quando a gente fala em doenças clínicas, a gente pode trabalhar e deve trabalhar com a solicitação de exames. Exames simples, exames de sangue. Eu posso solicitar um hemograma para ver se tem uma anemia. Com isso você fica um pouco mais acelerado, mais hiperativo, gerando mais ansiedade. Eu posso solicitar uma dosagem da vitamina D, vitamina B12, que podem gerar sintomas de confusão mental, de agitação, que podem ser confundidos às vezes com alguns sintomas da ansiedade. Eu posso solicitar exames da tireoide, que é a doença mais comum, principalmente em mulheres, é muito prevalente e gera sintomas iguais à da ansiedade. O hipertireoidismo, às vezes a pessoa está muito acelerada, eufórica, agitada, com insônia. Então é preciso descartar. É preciso também descartar o hipotireoidismo, que a pessoa está lenta, ela está cansada, ela fica mais irritada. Então tanto o hiper como o hipo, que são doenças muito prevalentes na nossa sociedade, no nosso dia a dia, elas precisam ser descartadas. Às vezes na primeira consulta a gente precisa entrar com a medicação mais rápido para dar um conforto, para ajudar ao paciente a sair daquela situação. Porém, na sequência a gente tem que fazer esse diagnóstico. É protocolo, é necessário, porque a evolução nem tudo é medicação, graças a Deus. A gente precisa também da parte clínica, acreditar. Senão a gente só melhora um pouco da doença. Então é necessário esse descarte, é necessário alguns eletrólitos, sódio, potássio, uma avaliação da ureia, da creatinina. Será que eu tenho um problema no meu rim? Porque se estiver alterado, eu vou gerar uma hiperatividade do seu sistema. Então, às vezes você vai no banheiro muitas vezes. Será que o teu rim está filtrando da forma correta? Está filtrando muito? Essa hiperatividade não pode ser confundida com um sintoma muito comum, que é a bexiga hiperativa, né? Às vezes você só produz demais. Então é necessário esses descartes. Quando a gente pensa nessas doenças que geram consequências, geram a ansiedade, a gente precisa então pensar num tratamento mais correto para cada situação. Então, se for um problema da tireoide, é necessário a gente abordar a tireoide. Se for um problema renal, abordar a questão renal. Cada doença tem que ser abordada antes da gente pensar na questão da ansiedade como uma doença específica. Isso é importante a gente ter em mente. Por quê? Se eu só tratar a doença, eu só estou dando um paliativo e os sintomas irão persistir. Ah, Romulo, então tudo bem. Então eu tratei o problema da ansiedade, eu tratei a outra causa orgânica e pronto, a ansiedade está resolvida, eu não vou ter mais? Não necessariamente. Em algumas situações, a ansiedade, devido ao tempo, devido à negligência em tratar ou à falta de conhecimento, ela vai se persistir, se prolongar na vida daquele indivíduo. Só que, se você já tirou a causa principal, a causa secundária
você consegue tratar de uma forma mais leve, com menos medicação, às vezes só uma mudança comportamental, às vezes uma mudança na questão do sono, dormir um pouquinho mais cedo. Então são coisas mais fáceis da gente lidar. Mas quem que vai poder te orientar, te ajudar nesse momento? Vai ser o psiquiatra, vai ser o psicólogo, fazendo uma abordagem mais completa, em conjunto. A equipe multidisciplinar, ela está aí para isso, para que ela possa te ajudar a enxergar onde você está dando bobeira, onde às vezes a gente dá bobeira, mas a gente não tem como perceber, porque é algo da nossa rotina, já está dentro da gente, e aonde que a gente pode melhorar. A gente sempre pode melhorar. Então é importante que isso fique sempre presente. Se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por um sofrimento desse, busque ajuda. Para que você vai ficar sofrendo? É importante a gente cuidar do nosso corpo, da nossa mente, porque senão a gente só tem perdas. Perdas financeiras, perdas de amizades, familiares, sociais. E para que a gente vai ficar passando por isso? Não tem mais necessidade. Então se você está passando por uma situação dessa, se você conhece alguém que tem alguns sintomas de ansiedade, nunca buscou ajuda, mas que estão desproporcionais ao seu dia a dia, estão gerando consequências, ajude ela a enxergar e a buscar ajuda mais rapidamente. Isso vai fazer muita diferença na vida daquela pessoa que você gosta, que você convive e que você quer que esteja bem. É importante que você esteja presente, dê um passo, porque às vezes a gente, quando está em sofrimento, a gente não enxerga que aquilo faz mal para a gente. Então se você gostou, se inscreve no nosso canal, a gente tem vídeos novos todas as quintas-feiras, são vídeos para ajudar a mostrar que existe um problema, existe uma doença e que existe alguém capacitado para te ajudar nesse processo de amadurecimento e de busca pela nossa felicidade.